O que nós vamos fazer nessa aula do curso Introdução à API é desenvolver esse mini projeto, tá? Do qual nós vamos pegar todas as informações que está dentro do nosso banco de dados e imprimir na nossa tela. Aqui, ó, todas as informações que foram registradas, né, no nosso banco de dados, que está aqui na nossa API, a gente vai imprimir tudo isso daqui na nossa tela, tá? Então, basicamente, a gente vai estar consumindo a API que vocês aprenderam a criar nas aulas anteriores, tá? A gente vai estar consumindo com o React.js, tá? Então, além da gente consumir essa API com Axios, né, nós vamos fazer esse loading aqui, ó. Ó que interessante. Vocês percebem que quando a gente dá um reload aqui no nosso... Aqui na nossa página aparece esse loading, então a gente vai fazer também isso, tá? Que é bem facinho, é bem simples, só que ele é um efeito visual muito importante para nós colocarmos no nosso front-end, beleza? Então a gente pode criar o nosso projeto React, tá? Então aí você, para você criar, é só você dar um npx create React app e depois você dá um espaço e coloca o nome que você quer pro seu projeto React, tranquilo? Aqui eu não vou estar fazendo a instalação, por causa que eu já tenho aqui e eu não preciso fazer isso de novo, beleza? Mas então depois que vocês conseguiram criar o seu projeto React tranquilo, você entra na pasta do seu projeto, né, do seu projeto React, dando um cd e o nome que você deu, e aí depois você dá um code espaço ponto para abrir o VS Code já na pasta do projeto. E depois você também pode dar um npm start, tá? Para ele abrir aqui a página web. Daí, pessoal, outra coisa que vocês podem fazer também, né, é só deixar esses três arquivos, tá? O index, o app.js, o app.css. Os outros que estão dentro da pasta src, vocês podem excluir tudo, tranquilo? E aí vocês também têm que tomar cuidado para tirar, né, as importações deles também, tá? Senão vai dar alguns erros aí para você, tranquilo? Outra coisa que eu fiz aqui, eu basicamente estilizei a minha aplicação, tá bom? Aqui a gente tem um conteúdo fake, né? Uma coisa que... um card que eu digitei mesmo, tá? E eu não mostrei esse processo para vocês, tá, pessoal? De criar um card aqui, estilizar esse card aqui também, porque eu estilizei ele todo, tá? Eu não mostrei nada disso para vocês, porque esse não é o foco da nossa aula, tá? O foco da nossa aula é ensinar a consumir uma API no front-end. Então eu vou deixar o link do repositório para vocês, do jeitinho que esse projeto tá agora, tá? Para vocês só copiarem e colarem a estilização, quanto aqui no meu JSX e quanto aqui no meu CSS, tranquilo? Então agora que vocês já foram lá no GitHub, né, que eu espero que vocês foram no GitHub e tenham copiado e colado esse projeto, link do repositório na descrição, vamos para a aula. Então a primeira coisa que nós vamos fazer para desenvolver esse projeto é instalar o Axios, tranquilo? A gente vai usar ele para fazer as nossas requisições, né, para chamar a nossa API. No caso, nós vamos fazer só uma requisição, que é a GET, né? Mas com ele você também pode fazer a POST, a DELETE e a PUT, tá? E fiquem ligados no canal que futuramente eu vou criar um curso consumindo uma API fazendo todas essas requisições, tá? Enfim. Então você pode abrir o seu terminal, você pode dar um npm install Axios, tá? Aqui eu não vou estar fazendo a instalação porque eu já tenho aqui no meu projeto, tá? Mas é só você dar um npm install Axios, é isso. Então, agora, né, pra gente fazer esse projeto, a gente vai usar o useState e useEffect. Então, já vamos fazer a importação dele aqui, useEffect, useState, tranquilo? Beleza, e também a gente vai ter que importar o Axios, né, obviamente, import Axios, Axios from Axios. Se você não entendeu, a gente vai usar o Axios basicamente para
para chamar a nossa API, tá? Para chamar o método get, tranquilo? Se você viu o curso do Igor, você sabe bem o que é isso. Enfim, o que nós vamos fazer agora, né, é a nossa requisição get, e para isso a gente vai ter que usar o useEffect, tranquilo? Então, aqui embaixo a gente pode dar um useEffect, tá? Podemos aqui, ó, tá, o useEffect. Nesse caso, a gente está usando o useEffect porque a cada vez que acontecer a renderização do nosso component app, nós vamos executar alguma função, tranquilo? E essa função será o nosso request, tá? Então aqui a gente pode dar um axios.get e basicamente está colocando a nossa URL, né, do nosso deploy aqui, que é essa daqui. Então podemos voltar. E tranquilo. Uma coisa que eu acho que vocês perceberam que eu não expliquei, né, essa dependência de um array vazio, né, esse array vazio aqui, ele basicamente vai servir para que, depois que o nosso componente seja montado, essa função seja executada apenas uma vez, tranquilo? Então, basicamente, esse useEffect, ele vai servir para cada vez que a renderização que acontecer a renderização do nosso componente, né, quando o nosso componente for montado, o que vai acontecer é que a gente vai executar essa função, e essa função será executada apenas uma vez, beleza? Agora que a gente já buscou a nossa API com Axios, né, a gente buscou pela URL dela com Axios, a gente vai adicionar uma promise, tranquilo? Então aqui a gente pode colocar um ponto then, e aqui a gente pode também colocar um ponto catch, beleza? Ó, se esse request der tudo certo, né, se essa requisição aqui dá certo, o que vai acontecer? Ela vai cair no then, tá? E aí, no then, nós vamos dar um console.log e vamos colocar assim, ó, deu tudo certo. Se tiver algum erro nessa requisição aqui, vai cair no catch. Então, a gente vai dar um console.log deu errado. Vamos ver aqui, então. Vamos dar um reload na nossa página, né? Vamos dar um reload na nossa página. Vamos abrir em inspecionar. E vamos abrir aqui o nosso console. Deu tudo certo. Então, olha que interessante. Como o nosso componente foi montado, a gente chamou essa função aqui, né? Então, se essa função desse tudo certo nela, não tivesse nenhum erro ao chamar ela ia cair no then. Se desse errado, ela ia cair no catch, né? E quando caiu no then, deu esse console.log, deu tudo certo. Ou seja, ó que interessante, printou aqui na nossa tela, deu tudo certo. Ou seja, a gente chamou essa função e deu tudo certo nela, tranquilo? Agora, outra coisa que eu vou fazer, né? Eu vou apagar isso daqui e eu vou colocar um response aqui como parâmetro, tranquilo? E aí eu também vou, minúscula, né? Response. E aqui dentro do console.log, eu vou colocar um response.data, tranquilo? Então, basicamente, esse parâmetro aqui, response, ele é referente a isso daqui, tá? E esse response.data é para que os dados da nossa API sejam colocados no nosso console. Ou seja, olha que interessante, a partir daí, todos os dados da nossa API, né, tudo isso daqui, né, todas as informações que nós registramos, né, que está cadastrado no nosso banco de dados, né, na nossa API, ela foi para o nosso console. Ou seja, o response
ele é referente a isso daqui, né? E o data, ele vai pegar as informações, os dados do meu response, que é referente a isso daqui. Então, ele já... E como eu dei o console.log, ele está sendo printado aqui no meu console, tranquilo? Então, legal, né? A gente já conseguiu, então, printar as informações no console. Só que a gente não quer que as informações fiquem na... a gente quer que as informações fiquem na nossa tela, né? A gente não quer que as informações fiquem aqui no nosso console. A gente quer que apareça aqui, obviamente, né? Para isso, então, a gente vai ter que criar um state, beleza? Um state chamado posts, set posts. E o valor inicial desse state, basicamente, vai ser um array vazio, beleza? Para que as informações que nós cadastramos na nossa API sejam imprimidas na nossa tela, a gente vai precisar alterar o valor desse state, do nosso state, né? Desse state aqui. Então, ao invés do nosso state receber um valor vazio, né? Ele vai ter que receber as informações da nossa API. Então, para que o valor do nosso state seja mudado, né? De um array vazio para as informações da nossa API, a gente basicamente vai dar um set posts. Eu tirei aquele nosso console.log e dei um set posts, ou seja, o valor inicial do nosso state era um array vazio, né? É um array vazio. Só que depois que a gente executarmos esse request aqui, né? Essa requisição, e se essa requisição, ao chamar ela, der tudo certo, né? Ela vai cair no den, obviamente, e o valor desse state vai mudar de um array vazio para todos os registros da minha API, beleza? Então, entendido essa parte, a gente agora vai ter que percorrer esse state, porque todos os registros da minha API tá dentro dele, né? Para a gente fazer isso, então, eu já vou poder apagar também essas informações fakes, tá? Né? Eu posso apagar tudo isso daqui. E aqui, então, eu vou abrir chaves e dar um posts. Opa. Posts.map, tá? Aí eu vou fazer uma arrow function aqui. E aqui dentro eu vou colocar um post e um key, né? Tranquilo. E outra coisa que eu esqueci de fazer, pessoal, é que eu esqueci de falar pra vocês, né? É que quando o Igor fez essa API, ele basicamente colocou um res.send e colocou essa variável entre chaves, né? E quando ele faz isso, né? Ele basicamente ele não retornou o nosso array já, né? Ele já não retornou só o nosso array. Ele colocou um objeto que tinha dentro do nosso array. Então, para que para que a gente consiga pegar nossas informações, não é dando um response.data, é um response.data.posts, tá? Porque foi o que tá aqui, né? O que ele colocou aqui, basicamente, tranquilo? Agora que eu coloquei isso daqui, então, eu preciso dar um return. Agora eu vou colocar isso daqui dentro daqui, ó. Ó que interessante. Só deixa eu dar uma alinhada, então. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? A gente, basicamente, com esse map, a gente está percorrendo pelo nosso array de postagens, tá? A gente está percorrendo por aqui. E a gente está dando esse posts.map por causa que todas as nossas informações, né, todos os nossos registros da nossa API agora está no nosso posts. Por isso que a gente está dando um posts.map. Agora eu vou passar uma chave aqui, né? Vou dar um key igual a key, né, para ativar isso daqui. Se a gente não fizer isso, não vai funcionar, basicamente. E tranquilo. Agora, vocês lembram
que aqui, né, a gente tem dois campos, né? É o campo title e o campo content, certo? É o campo title e o campo content. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu basicamente vou abrir chaves, tá? Eu vou pegar esse post e vou colocar um post.title. Quando eu faço isso, olha que interessante. Todos os títulos da nossa postagem já apareceram aqui na minha tela, né? E quando eu abro chaves de novo e coloco post.content, olha que interessante vai acontecer. Vou dar um reload aqui na página e ó que legal, todos os nossos registros, né, quanto do meu title e quanto do meu content, apareceu aqui na minha tela. Só deixa eu fazer uma mudança aqui no meu CSS, né? Não é 1000, é 600. Aí. Aí foi. Era só um pequeno bug que estava dando. Mas enfim, agora todas as nossas postagens já printaram na minha tela. Então eu vou meio que dar uma explicada aqui de novo por cima, beleza? Então a gente colocou esse use effect, né? Esse use effect a gente colocou para que depois que só depois que o nosso componente for renderizado, só depois que quando o nosso componente for montado, a gente vai querer que execute essa requisição, tá? E aí a gente, pra gente conseguir buscar os dados da nossa API, a gente vai ter que colocar o link dela, né? E a rota dela, né? Que a gente fez o deploy. E se der tudo certo nessa nossa requisição, ela vai cair no then, né? E no then vai ser executado isso daqui. Se der alguma coisa errada, ela vai cair no catch, né? Então depois, pra gente fazer com que as nossas informações sejam printadas na tela, a gente criou um state, tá? E esse state aqui, esse estado, basicamente começou como um array vazio. Só que depois que essa função caísse no then, de um array vazio, o valor dele ia mudar para as informações da minha API. Tranquilo? Então a gente deu um posts.map para percorrer por todas essas, para percorrer para esse array aqui, né, para pegar as nossas informações que estão dentro do nosso posts, do nosso estado posts, né? E a gente pegou esse parâmetro aqui e damos um post ponto o campo que a gente colocou lá na nossa API, né? Que no caso é o title e o content. Então a partir daí tudo já printou na nossa tela, beleza? Agora outra coisa que eu vou fazer é basicamente... Agora a última coisa que eu vou fazer aqui no meu projeto é basicamente adicionar aquele loading, né? Porque vocês percebem que quando a gente dá um reload, ele fica uma página em branco aqui e a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que apareça aquele gifzinho, né? Então, para a gente fazer esse loading, a gente precisa primeiro criar um state, tá? Esse nosso state se chama loading, set loading. E o valor do nosso state, basicamente, ele vai ter um valor inicial de true, tá? Ele vai ter um valor inicial de true. A gente já pode apagar sketch também, né? Porque a gente viu que já está ocorrendo tudo certinho aqui. Só que olha que interessante. Quando ele cair no then, o valor dele vai mudar. Não vai ser mais true. Vai ser false, tá? Ele começou com o valor inicial de true. Só que depois, quando cair no then, ele vai mudar para false. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Se o nosso state loading for true, ele vai retornar um H1 chamado loading,
tá? É uma mensagem de texto mesmo, chamada loading aqui. Opa, H1. Agora, olha que interessante. A partir do momento... Vocês viram? Que a partir do momento que eu dou um reload na nossa página, ó, eu vou dar um reload na nossa página, ele apareceu o loading. Só que, beleza, só que eu não quero que apareça essa mensagem de texto, né? Eu quero que apareça aquela imagem. Para aparecer aquela imagem, vocês entram no site chamado loading.io, aí você pega algum desses free aqui, né? Algum desses loading. A gente pode trocar a paleta para verde, né? Vou escolher uma aqui. Acho que essa tá legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui nesse CSS, né? Vamos fazer esse free download. E ele vai gerar o código HTML e CSS, tá? Como o React ele é bem parecido com o HTML aqui, né? A gente vai fazer o quê? Aqui deixa eu dar um Ctrl V, né? E olha que interessante. Eu vou pegar esse HTML aqui, tá? E nesse HTML, eu basicamente vou, em vez de colocar o loading, eu vou colocar esse HTML que ele gerou aqui pra gente. Eu vou colocar aqui dentro desse loading, tá? Agora eu vou pegar o CSS, tá? Eu vou pegar todo o CSS aqui e vou colocar lá no meu CSS, obviamente, né? Eu vou pegar e vou colocar tudo aqui. Aí, aqui a gente pode apagar isso, né? E olha que interessante, quando a gente... Opa, deu uma travada. Quando a gente dá um reload, olha que interessante. Ele já apareceu aqui pra gente. Só que antes, como a gente quer que esse negócio aí fique no meio, vamos colocar uma div, vamos colocar um class name, né? Um class name de loading e vamos colocar isso daqui que ele gerou, que aquele site gerou automaticamente pra gente, a gente vai colocar aqui, tá? Então opa, caramba. Lá no nosso CSS, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse loading, né? Essa classe loading, vou colocar aqui em cima. Aqui, ó, já tava. Eu vou pegar essa classe loading, vou dar um height de 100 viewport height, vou dar um display flex, align item center e um justify content center. Então, fazendo isso, ele se alinhou ao meio. Então, a partir do momento que a gente dá um refresh na página, ó, ele faz esse loading pra gente, beleza? Então, é isso, pessoal. Parabéns por vocês terem acabado o curso, tá? Você que chegou até o final, parabéns por você, tá? Então, seria legal você colocar ir no seu LinkedIn, colocar no seu LinkedIn que você aprendeu a fazer tudo isso, porque isso é um negócio muito importante, tá? Então, valeu, falou e fui, pessoal.